Olá, meus amigos! Que bom, que alegria poder estar aqui mais uma vez com vocês, podendo pregar a palavra de Deus por meio desse canal que pode levar a palavra para tantas pessoas diferentes. E hoje a gente vai ler a Bíblia no Evangelho de João 3, versículos 1 em diante. E a gente tem uma história bem curiosa hoje. Então, vamos lá. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse. Então, para contextualizar, a palavra de Deus diz que Nicodemos, esse Nicodemos que pediu um encontro com Jesus, ele era um fariseu. E para quem não sabe, só lembrando, os fariseus eram um desses partidos da religião judaica que eram mais fanáticos e mais incisivos na prática da lei de Moisés. Então é exatamente essa pessoa que vem e pede um encontro com Jesus. E Nicodemos não era só um membro desse partido, mas ele era uma autoridade entre os judeus. E não só uma autoridade também, mas a palavra de Deus diz lá na frente que ele era um professor da escola rabínica. Então, era alguém que tinha muito conhecimento da palavra de Deus. Era alguém que lia e estudava cotidianamente a leitura da palavra de Deus. Então, é exatamente esse homem que chega e ele pede um encontro com Jesus à noite. Naquele tempo, há 2000 anos atrás, não existia energia elétrica. Então, a noite significava que o véu da noite encobria tudo. Então, Nicodemos, por ser uma pessoa muito religiosa, estava encantado com o segmento, com os ensinos de Jesus. Mas a sua religiosidade falava mais alto. Por isso ele pediu um encontro à noite, às escondidas, para que ele não fosse visto por ninguém, para que o véu da noite que encobre quem realmente somos, o véu da noite pudesse não revelar esse encontro que ele ia ter com aquela pessoa, com aquele mestre que ensinava coisas tão extraordinárias, mas que ao mesmo tempo deixava tantas pessoas revoltadas. Então ele impede esse encontro com Jesus e ele diz: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Ora, na primeira fala que Nicodemos tem com Jesus, ele mostra que, mesmo com todo aquele conhecimento, mesmo com toda aquela sabedoria teológica que ele tinha, ainda assim, os seus pensamentos, as suas lógicas não passavam de pura materialidade. Ele estava limitado a essa condição humana de só pensar no aqui e no agora. Sendo mais claro, ele estava limitado a associar as coisas por causa e efeito. Olha o que ele diz. Mestre, sabemos que tu é da parte de Deus porque tu fizeste milagres. Olha, tantas pessoas hoje em dia olham para certas pessoas e dizem: este homem é de Deus. Por que ele é de Deus? Porque ele faz milagres. Porque ele profetiza. Porque ele faz aquilo. Porque ele faz aquilo outro. Porque eu estou vendo. E o que Jesus fala para Nicodemos é justamente o seguinte. Disse-lhe Jesus: digo-lhe em verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que Jesus está dizendo aqui para Nicodemos é o seguinte:
Nicodemos, se a tua compreensão de Deus for baseada em causa e efeito, se sempre as tuas lógicas for sempre baseadas naquilo que tu vê e tu diz que é, naquilo que tu toca e tu diz agora é concreto, em verdade eu te digo que se tu não nascer de novo, se tu não tiver passado por essa mudança de mente, se a tua mente não tiver sido reformulada, eu digo que tu não vai ver o reino de Deus. Então, essa primeira resposta de Jesus, ela já desmonta toda aquela concepção do Nicodemos como um professor, como um teólogo, transformando para os nossos dias, alguém que era um grande pastor, um grande padre, algum líder religioso. Então Jesus diz assim, olha, se tu pensar só com as tuas lógicas humanas, só com o teu materialismo, só com tuas lógicas de causa e efeito, só porque tu viu, então em verdade eu te digo que tu não verás o reino de Deus. E o interessante é que confirmando que realmente Nicodemos, a mentalidade dele não passava da nossa linha temporal, do nosso tempo e espaço, do aqui e o agora, ele responde a Jesus. Como alguém pode nascer de novo? Sendo velho, é claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Então, Nicodemos, com a sua resposta, ele confirmou que realmente o pensamento dele, as lógicas dele que ele usa para dizer o que é e o que não é baseado no aqui e no agora. Porque para ele nascer de novo só pode ser fisicamente. Só posso nascer se eu entrar de novo na barriga da minha mãe. Olha que pensamento tão pequeno esse de Nicodemos, por mais que ele era uma autoridade entre os judeus. Ele não só uma autoridade, mas um professor de professores. E Jesus chega para Nicodemos e diz: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ora, o que Jesus diz aqui para Nicodemos, ele entra mais a fundo ainda. Ele diz assim, Nicodemos, se você não nascer da água, e quando Jesus diz nascer da água, ele está se referindo ao batismo de João, que naquele tempo ao qual Jesus estava falando, ainda estava vivo e batizando. E ele faz uma alusão a João Batista, e ele diz, se tu não nascer da água, que significa nascer do arrependimento, nascer da mente nova, da mente que se transforma, que se vira essa metamorfose que nasce de novo. Se tu não nascer dessa água, e não só da água, mas do Espírito. Se tu não nascer do Espírito Santo que vai te tocar, Nicodemos, que vai mexer nas tuas entranhas, que vai fazer um reboliço nos teus órgãos sensoriais, que vai mexer com tudo teu. Se tu não nascer da água, do arrependimento, da tua mente nova e do teu espírito que já não é mais o mesmo, do teu espírito que ele já não é mais tu, tu não entrarás no reino de Deus. Tu não vai entrar no reino de Deus. E isso é o que Jesus diz para cada um que é um Nicodemos, que se julga ser tão conhecedor da palavra, que se julga um mestre da lei. É para essas pessoas que Jesus diz, se a tua mente não for reformulada,
se o teu espírito, que o Espírito Santo não tocar o teu espírito no mais íntimo do teu ser, se ele não mexer nas tuas entranhas, se ele não fizer com que tu morra para tudo aquilo que te faz imperfeito, e se ele não te fizer nascer de novo por sobre as cinzas, se ele não fizer tudo isso, em verdade eu te digo que tu não vai entrar no reino de Deus. Tu não vai entrar, tu não vai ver. Mas em verdade eu te digo que o reino de Deus é muito mais simples do que você imagina. E ele está à mão aqui e agora. E essa leitura a gente vai continuar no próximo vídeo. Por isso, espere e vem comigo e vamos lá.